Ou você vai para a clínica, ou você vai para a cadeia, ou você vai para o cemitério. Salve, salve galera, tudo na paz? Meu nome é Sidney Oliveira e hoje eu estou aqui para falar dos 3 pilares para você permanecer em recuperação. Mas primeiro, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa os seus comentários também, sugestão para um próximo vídeo e ative as notificações. Então, eu acreditava que eu era um corpo que tinha um espírito. E eu aprendi que eu sou um espírito que eu tenho um corpo. Então, a partir daí, eu percebi que eu precisava reestruturar 3 pilares para que eu pudesse permanecer em recuperação. E agora eu vou dar para você de bandeja. Pilar número 1, espiritual. Eu estava zerado espiritualmente. Então, na dependência química, no meu tempo de ativa, eu percebi que eu estava alheio a qualquer tipo de energia e pensamentos ruins e negativos, né? E também a espíritos contrários, né? Digamos assim, tá? De acordo com a religião de cada um. Então, o que acontece? Eu ficava muito desorientado. Essa é a palavra, desorientado. Então eu não tinha foco, não tinha objetivos na vida. Eu era como um avião e eu estava indo de primeira classe usando as minhas substâncias de preferência. E o que acontecia com a pilotagem? Qualquer pessoa que chegava tinha um domínio. Pilar 2, a alma. A minha alma é como se fosse uma bagagem na qual eu trago experiências de infância até os dias de hoje. Vários traumas, acontecimentos. Então, entre alguns traumas marcantes, aí separação dos meus pais, né, ressaca moral, aquela que dura mais tempo ainda do que a física. E o que eu fazia? Eu usava de autocomiseração, né? Sou o coitadinho das circunstâncias e situações que estavam acontecendo no momento. Pilar 3, corpo. Devido a esses traumas todos, né, do espiritual, da alma, o meu corpo ele não tinha uma direção, né? Então eu acabei sendo compulsivo para muitas coisas. Então o alimento, né, comia, não sentia o sabor do alimento, comia demais, então eu estava com sobrepeso. Na verdade, sobrepeso não, eu estava com obesidade nível 2. E quando eu fui saber, o jogo é até o nível 3, já é o chefão. Eu já estava quase batendo o mestre e não sabia. E aí o que acontece? Eu deixei meu corpo muito negligente, né? Então não fui atrás de vascular para minhas pernas ou simplesmente de tirar o dente do siso, né? Eu era muito negligente quanto ao meu corpo, né? Então isso também era uma falha muito grande, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E aí era tudo muito difícil, né? Era tudo muito difícil, cara, vou conseguir, não vou. Li uma palavra em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, poxa, essa frase me inspirou muito. Então, é a palavra que um dia foi remédio, outro dia serviu de alimento, agora para mim estava servindo de diversão, porque me enchia de esperança e novidades. Então a reviravolta veio quando? Eu fui internado. Quando eu fui internado, eu tive o contato com uma liderança que era um psiquiatra. E ele me medicou para que eu equilibrasse minha parte emocional. E aí veio o primeiro susto. Por quê? Eu me deparei comigo mesmo. Eu consegui me olhar no espelho verdadeiramente nos meus olhos e me enxergar. E perceber que eu tinha defeitos de caráter. Então eu precisava mudar. Como mudar? Como eu aprendi que o espiritual domina sobre o carnal, eu resolvi estudar o espiritual para elevar isso, porque eu estava zerado. Então eu parti ali para o estudo da palavra de Deus, da Bíblia. E ali em Gênesis capítulo 1, 26, fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, o nosso Criador. E ele fala que nós estamos aqui na Terra para dominar tudo que há nela, menos outra pessoa. Então nós devemos dominar sobre animais, plantas, enfim.
E aí foi o meu maior choque, porque eu escutei uma pregação de um pastor chamado Myles Munroe, um pastor de Bahamas, falecido em 2014, que ele falava o seguinte: se você está num vício, você foi dominado por uma planta. E isso foi muito impactante para mim, porque se eu não conseguia ganhar de uma folha, eu ia ganhar do quê? Então eu comecei a fazer meditações, comecei a estudar, a ler cada dia mais. Então eu utilizei nesse momento a Bíblia como um remédio. E aí, como eu estava criando novos hábitos, eu comecei a me alimentar da palavra. Porque assim como o nosso corpo, lá no final eu vou explicar, o nosso espírito também precisa de alimento diário. Reestruturação do segundo pilar, a alma. O resultado cura. Então, o que acontece? Eu obtive os primeiros resultados de novos hábitos e eu estava começando a gostar daquilo. Elogio, sorriso, palavra de conforto e de esperança. Cara, fazia muitos anos que isso não acontecia. Fazia muito tempo que as pessoas não confiavam em mim e elas estavam começando a confiar novamente. Então isso foi um grande ganho, grandes resultados, né? Para mim, que para outras pessoas ou pessoas normais que não têm essa patologia, cara, são ínfimos. Mas para um dependente químico, uma pessoa chegar e falar, cara, eu acredito em você, é sensacional. Depois de desintoxicado, oxigenação no cérebro, já aprendi uma coisinha ou outra ali, já queria o quê? Arrumar toda a minha vida, né? Correr atrás do tempo perdido, arrumar a vida da minha esposa, arrumar o mundo. Aí eu li uma frase de Bill Gates que fala, antes de arrumar o mundo, arrume seu quarto. Aí eu, pô, nem isso eu faço ainda, né? Eu acho que era melhor baixar a bola. Então, o que aconteceu com o meu corpo? Eu estava obeso, mas estava com a mente limpa, oxigenada. Eu quis fazer o quê? Vou praticar exercício. Comecei a praticar exercício em excesso e, de repente, me achei no direito de jogar futebol, com quase 130 quilos. Então, eu tive um rompimento do ligamento patelar e aí fiquei dependente de outras pessoas. Eu vi que eu precisava também cuidar do meu corpo. E a partir daquele momento, aconteceu algo muito bom para a minha recuperação, que era obedecer outro profissional, o profissional fisioterapeuta. Primeiro o ortopedista, depois o fisioterapeuta. Mas como todo bom adicto, eu parei na metade do tratamento. Então, com 15 sessões, eu já acreditava que eu poderia retornar às minhas atividades e comecei a sentir muitas dores. E voltando aos grupos, né, porque eu frequento o grupo de autoajuda e também a igreja, e eu percebi que eu precisava retomar, pegar o manche da minha vida, né, porque deixava qualquer um entrar, né, no meu avião e pilotar. Não, tenho que pegar o manche, tenho que dominar isso tudo. Então eu resolvi finalizar a fisioterapia. Finalizei as 30 sessões, aí peguei a alta, parecia um certificado, passei no ortopedista, já pedi autorização para ir para academia, fui com força, cara, dessa vez eu não ia errar. E aí comecei a fazer academia, eu estava com 123 quilos depois da fisioterapia, né, o tempo que eu me pesei, entrei na academia, aí permaneci por 5 meses, né, antes do início da pandemia, e eliminei 13 quilos. Então já estou mais leve agora, também consegui tratar os meus dentes, já comecei um tratamento tirando o siso, né? Estou vendo outras coisas também, então é um conjunto. Então, para que eu pudesse permanecer em recuperação, foi extremamente necessário a reestruturação desses 3 pilares, né? E o que acontece? Se você hoje está no uso, eu sei exatamente para onde você vai. Tá? São os 3 C. Ou você vai para a clínica, ou você vai para a cadeia, ou você vai para o cemitério. Agora, se você decide estar em recuperação, o céu não é o limite, é o ponto de partida. Beleza, galera? Até o